Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para meus amigos. E nesta hora, quero eu deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, né? Deus vai falar ao teu coração no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 até o versículo 45, que tem como título Conversão de 3.000 pessoas, né? Então aqui a gente pode observar na introdução dessa palavra que quando o homem de Deus dá lugar para Deus trabalhar na sua vida, ele pode, através desse homem de Deus, usá-lo para que ele possa ser um veículo, um canal, para que muitas vidas possam ser resgatadas das trevas para a luz, né? Então aqui a gente vamos ver o que Deus fez através da igreja do passado, né? Através de Pedro, que fala assim: e ouvindo ele isto, compungiu-se em seu coração e compungiram a Pedro e os demais apóstolos que faremos, homens, irmãos, e disseram-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Glória a Deus. Amém, amados? E aqui nós vamos fazer uma introdução desta palavra de Deus, que fala assim: no século XV foi chamado o período das trevas. O mundo estava em escuridão, o mundo estava nas trevas, no misticismo, no paganismo. A Bíblia tirará das Escrituras, né? Foram tiradas, né, das Escrituras. O culto foi substituído. Ele foi o período mais escuro de todos os tempos. Agora eu quero dizer para você, hoje nós estamos vivendo períodos tão escuros que fazem aquele período do século XV ser meio-dia. Eles estão desenterrando as indulgências, né? A palavra indulgência significa culpas ou erros, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho desse período XV, né? Desse século XV, para que os irmãos entendam melhor. O século XV foi o período, enfim, da guerra, né? Foi um período século XV, foi a queda turca, né? Eles tomam cidade. Essa data é considerada o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Em 1453 foi o fim da guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra. Então, assim, foi um período de trevas, foi um período muito difícil, né? Que a igreja passou. E hoje em dia não é diferente, né? A igreja tem passado por períodos muito difíceis, onde a apostasia, onde o espírito do erro tem entrado dentro das igrejas, né? Para confundir, para trazer dissensão, para trazer separação. E aqui o comentarista fala que esse período de treva é tão grande que é como se fosse ao meio-dia, que é como se fosse algo muito quente, muito pesado. Ao meio-dia bate o quê? Bate um sol muito quente, né? Então aqui ele está dizendo que foi algo muito forte que aconteceu nesse período.
Eles então desenterrando as indulgências, né, os seus erros, né, as suas punições. Estão vendendo milagres, vendendo fé. A Bíblia foi substituída por distorções, substituída por heresias, blasfêmias com o nome de Deus. Nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil e o Brasil nunca foi tão corrupto, nunca bebeu tanta iniquidade como ele bebe. Você está sentada aí e tem centenas, dezenas, milhares de igrejas em toda a nação brasileira, tendo culto exatamente a essa hora. E a maioria deles estão adorando a outros deuses, não é o Deus das Escrituras, não. É o Deus não é o Deus Yahvé, né, que ele está falando, Jesus. Não é o seu filho, Jesus. Eles estão adorando, é o ventre. Eles estão adorando Dagon, são demônios, né? Essas figuras aqui representativas, Dagon era um deus do Antigo, do Velho Testamento, que eles adoravam, eram imagens e esculturas. Eles puniam, sacrificavam seus filhos, crianças, né? Faziam orgias e uma série de coisas. Então ele está dizendo que no presente momento essa nação, esse povo está tão corrompido que está adorando esses demônios, né? Esses são seus deuses, esses deuses que são aqui intitulados demônio, eles são demônios. E eles estão adorando Dagon, eles estão adorando Mamon, que é o deus do dinheiro, né? Que as pessoas que adoram dinheiro estão adorando Dagon, Mamon, e esse Mamon é um demônio. Eles estão adorando Baal, também é outro demônio. Mas eles não estão adorando a Jesus. 1 Reis 14, versículo 9 diz: eles fizeram para si ídolos, né? Então tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus se torna um ídolo, né? Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida sem ser Deus se torna um ídolo. E que ídolo é esse? Pode ser seus bens materiais, pode ser a sua casa, pode ser sua família, pode ser seu emprego, pode ser uma pessoa que está na mídia, pode ser seu ídolo. É isso que ele está falando, que em primeiro lugar a gente tem que colocar na nossa vida Deus, não as coisas terrenas, não as coisas perecíveis, nada desse mundo, né? Tem que na nossa vida, a Bíblia fala que os mandamentos são resumidos em 2 no Novo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, na vida do homem tem que vir Deus, porque Deus vai dar direção para que esse homem fuja do mal, para que esse homem avance, vença, rompa, né? Em primeiro lugar tem que estar Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho para você passar. Então estão adorando o Deus que eles fizeram, um Deus que atende à demanda, um Deus que supre sua necessidade, um Deus que dá carro, um Deus que dá casa, um Deus que dá casamento, um Deus que cura, um Deus que dá felicidade, porém tudo terreno. Um Deus que não repreende, né? Um Deus que não castiga, um Deus que não corrige, um Deus que não exorta, um Deus que é só amor. Esse não é o Deus das Escrituras. A minha Bíblia diz no Salmo 7 que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Justiça e juízo são a base do seu trono. Estamos vivendo dias assim, dias onde o aborto, a fornicação, o adultério, o divórcio, tanto fora como na igreja, atingem os mesmos índices, né? Aqui ele está falando a respeito de pessoas que adoram esse tipo de coisa, né? Que quer um Deus que o sirva, né? Não quer servi-lo. As pessoas hoje em dia, quando elas são confrontadas, os seus pecados são corrigidos, elas não aceitam. Elas acham que estão certas e que aquele caminho que ela está seguindo vai dar o céu.
Porém, a Bíblia combate esse tipo de coisa. A Bíblia ensina de forma diferente, né? Porque o caminho do coração do homem é um caminho enganoso, né? E essas pessoas que estão seguindo esse caminho, elas estão intitulando deuses, fazendo deuses para si. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro que nos ensina, que nos corrige, né? Que nos quer em lugar de santidade, longe das coisas do mundo, longe do pecado, né? A Bíblia diz que Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. Quem ama corrige, né? E quando o homem é corrigido, é para o seu bem, não é para o seu mal. Quando Deus corrige a gente, é para que a gente mude, né? É para que a gente mude, porque a gente às vezes está fazendo algo de errado e Deus, ele traz uma exortação para a nossa edificação. Ministros cristãos estão se divorciando, ministros cristãos estão casados pela segunda vez, né? E acham que isso é normal, porque se tem uma coisa que Deus abomina é quebra de voto, quebra de aliança. Pela dureza do coração é que Deus deixou a carta de divórcio a Moisés. No Velho Testamento fala que pela dureza de coração do homem, por o homem não saber perdoar, por o homem não dar uma segunda chance, não começar de novo, não tentar de novo, não fazer o que é certo, né? Aí é que Moisés foi falar com Deus a respeito disso aí, né? Por causa da dureza do coração, aí é que entra o divórcio. Mas por Deus, né? Pela vontade de Deus é que o homem permaneça sim no seu casamento e lute até a última circunstância, porque Deus não gosta que o homem se separe, porque o casamento, ele simboliza, né, algo muito mais além do que aquilo que a gente imagina. O casamento representa a igreja e Cristo, né? Há algo muito forte, há um ensinamento muito poderoso em cima disso aí. Então é por isso que Deus não gosta de quebra de aliança. Quando o homem faz uma quebra de aliança, Deus, ele abomina, ele fica triste, ele não gosta. Aí aqui fala: ministros cristãos estão casando pela segunda vez, a juventude solteira está em fornicação. Fornicação é prostituição, é pecado fora do casamento. A fornicação está em pecado, né? Tem pessoas que namoram hoje em dia e levam o namorado para dentro de casa. Tem pessoas que dizem que tem que fazer o test drive, né? Namora, tem relação no namoro e acha que está tudo bem, que está certo. Não está, não. A Bíblia está ensinando. Tudo tem que ter santidade. O namoro tem que ser santo de um cristão. O noivado tem que ser santo. Você vai desfrutar da vida a dois dentro do casamento. Fora do casamento, você está se comprometendo, você está conhecendo aquela pessoa, né? Porque quando a pessoa cai, quando a pessoa tem relação fora do casamento, vem as consequências do pecado, né? São brechas que o homem abre e depois o homem vai ter que arcar, né? Com aquelas consequências, vai arcar com aquela punição, vai vir. Fornicação, pecado, gravidez, escândalos, veículo de comunicação, as redes sociais, a maioria são escândalos que houveram na nação brasileira, envolvendo evangélicos e pastores. Mas a Bíblia diz: ai de quem, por onde vem esses... Ai de quem vai ser as pessoas, né? Por onde vai entrar esses escândalos, né? Melhor seria, a Bíblia diz, que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse de rio abaixo do que escandalizar a palavra de Deus. E Jesus disse: é misto que venha o escândalo, tá vendo? É necessário que aconteça, mas é necessário que eles venham. Mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Mateus capítulo 18, versículo 7. É igual eu falei. Ai daquele que escandaliza a palavra de Deus. A pessoa vai pagar um alto preço, né? Tem muitas pessoas brincando de ser crente, brincando de servir a Deus. E servir a Deus é coisa muito séria.
Alabra subierga. A gente pode observar que quando as pessoas que não servem a Deus e sim a Satanás, elas pagam um alto preço quando elas brincam, né, servindo a Satanás, quando elas querem sair, né, deixar, fazer uma desligação, desligar, né, deixar Satanás, elas pagam um alto preço. A gente observa que aquelas pessoas que são satanistas, são os bruxos, são feiticeiros, elas levam muito a sério o Deus que elas servem. Elas levam muito a sério aquelas religião que elas praticam, aquelas seitas, porque elas sabem que aquele Deus com D minúsculo que elas servem, ela não é de brincadeira, elas não podem brincar, porque aquele Deus que são demônios, né? Conforme a Bíblia nos afirma, podem tirar as suas vidas, né? Agora imagina o homem servindo a Deus, o Deus com D maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso, dono do céu e dono da terra, que fica de brincadeira, que fica de mimimi, né? Que fica dando vazão, dando lugar para o pecado. Quando Deus cobrar, né, um posicionamento, quando Deus colocar, né, a sua mão poderosa sobre a vida daquela pessoa e começar a trazer cobrança sobre aquele homem, aquela mulher de Deus, vai ser muito duro, as consequências vai ser muito sério, né? Quando o homem cai na mão do diabo, ele tem possibilidade de sair. Agora, quando o homem cai na mão de Deus, ele não tem possibilidade de sair, ele não sai, né? O homem na mão de Deus está na mão de Deus. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, ele é soberano. E quem somos nós para ir contra a vontade de Deus, para desobedecê-lo, para trazer pecado para dentro da igreja, para trazer pecado para a nossa vida? Pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Não tem para onde correr. Seja quem for, o salário do pecado sempre será a morte, né? Para quem quer que seja, grandes, pequenos, pastores, ricos, pobres, menino, velho. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando o homem se arrepende, ele recebe a vida eterna. Estamos vivendo o evangelho diluído, né? Diluído quer dizer líquido, fraco, híbrico. Híbrico significa gênero indefinido. Secrético. A palavra secreto significa seitas, confusão. Não é o evangelho da graça, não é o evangelho dos apóstolos, não é o evangelho de Lutero, não é o evangelho dos reformadores, não é o evangelho de Pedro. Agora, porque que estamos vivendo isto? Escuta, presta atenção. Jesus vaticinou, e isso Jesus profetizou. Olhai para a figueira quando seus ramos se tornam tenros, Mateus 24:32. Quando vedes todas essas coisas, sabei que está próximo, né? Estais às portas, Mateus 24:33. Aliás, aqui no primeiro que eu falei foi Mateus 24:32, e o segundo versículo agora que eu estou falando é Mateus 24:33. Esses são os sinais do fim. Jesus está voltando. Nunca uma geração esteve tão próxima da vinda de Jesus como a nossa. Maior, por incrível que pareça, ainda como todos os sinais evidentes, explícitos, temos alguns cristãos dormindo, pecando, andando em carnalidade, cegos para as condições do mundo e da igreja, né? Tem pessoas que peca, repite, começa a pecar de novo, né? Volta a pecar, acha que tudo é normal, porque ele é crente, ele peca, Deus vai sempre perdoar, mas não. Há uma medida e há um peso, né? Há uma medida e há um peso. Para Deus, tudo tem limite, né? Tudo tem começo, mas também tem um fim, né? Tem pessoas que pecam e acham que ninguém está vendo, peca e vai pregar lá para o altar, está em prostituição, está em fornicação e acha que está tudo bem,
está na mídia, né? Como a gente vê que tem pessoas que estão em adultério e continuam pregando a palavra de Deus e acham que nada vai acontecer com ela. A Bíblia fala que essa é a igreja que está fora dos padrões bíblicos. Essa é a igreja mundana, né? Porque aqui nós estamos falando de dois tipos de igreja. Como a Bíblia fala que tem uma igreja dentro de outra igreja. A igreja carnal e a igreja espiritual. Essa é a igreja carnal, aquela igreja que vive segundo as obras da carne. Tem pessoas que andam de roupa justa, provocando, trazendo sensualidade para dentro da casa do Senhor e acha que isso é normal, né? Não quer ser confrontada os seus pecados, não quer deixar os pecados de lado. Essa igreja não vai subir, a igreja que vai ficar é abominável aos olhos do Senhor. Pessoas que vivem debaixo do jugo do pecado estão jogando os seus pecados para debaixo do tapete e achando que está tudo bem, que Deus não está vendo, que não vai prestar conta de Deus. Diante do tribunal de Deus, grandes e pequenos, homens, né? Homens e mulheres, todos irão prestar conta a Deus, seja quem for, ateu, fariseu, né? Eteu, jebuseu, né? Pessoas que negam a fé, hereges, né? Pessoas de outra tribo, de raças, todos vão prestar conta a Deus, até aqueles crentes negligentes, carnais, que não se arrependem, pessoas duras de coração. Essa igreja, ela está na ruína, ela perece, ela está no lamaçal de pecado e acha que está tudo bem. Mas a Bíblia diz que ainda há os remanescentes, que é uma igreja verdadeira, que guarda as primícias, que guarda a doutrina do Senhor. E aqui fala, Paulo a Timóteo diz, há de ser que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. A igreja tem se apostatado, tem ensinado heresias. Veja o que está acontecendo com o louvor, né? O homem no centro e não Deus, né? Hoje em dia, as pessoas só querem mensagem para afagar o seu ego. Hoje em dia, os louvores não estão voltados para Deus como antigamente. Por isso que os louvores de antigamente, ele tem mais conteúdo, né? Os louvores de antigamente, ele é voltado mais para Deus, para as coisas de cima, para o Senhor. O louvor de hoje em dia, quem está no centro é o homem, né? É o homem. Você fala, esse louvor de hoje em dia fala do eu, fala do coitadinho, que vai sempre se levantar, que ele vai sempre ser erguido. Não é isso que tem que ser falado. O pecado tem que ser confrontado. E o louvor, a adoração, quando os anjos abriram a boca para adorar o Senhor, né? Numa passagem ali da Bíblia que fala que Isaías viu os anjos adorando o Senhor, eles adoravam a Deus, eles não citavam palavra fora da adoração. Eles não falavam palavra contra Deus, mas eles falavam palavra a favor de Deus, sempre dizendo que Deus era bom. Deus era bom, Deus no centro, não o homem. É isso que Deus quer mostrar. Veja o que está acontecendo com a teologia da prosperidade, né? Que as pessoas dizem que para ter Deus tem que ser rico, tem que ter carro. Eu já preguei isso no meu canal, né? Deus não tem riqueza para todo mundo. Se fosse assim, todos da Bíblia seriam ricos. E tem pessoas que estão extremamente pobres na Bíblia, materialmente, mas espiritualmente estão abastecidos. São pessoas ricas, são pessoas benéficas, são pessoas altamente abençoadas pelo Senhor. Prosperidade e riqueza não é sinal que Deus está na vida do homem. Sinal que Deus está na vida do homem é arrependimento. O homem tem que ter arrependimento. Aqui fala, veja essa bruxaria que estão sendo feita em nome de Jesus. Veja os escândalos, veja a lavagem de dinheiro, né? Tem homens aí, né? Eu já vi um vídeo na internet, na mídia social também. Pessoas que se dizem ser crente e faz lavagem de dinheiro, rouba e depois vai orar, achando que Deus
vai ser conivente com o seu pecado. Deus é santo. Deus jamais vai aprovar uma atitude dessa, né? Então isso aí é coisa do homem. A pessoa já está distorcendo a palavra de Deus quando a pessoa tem essa atitude, faz esse tipo de coisa. Veja a lavagem de dinheiro, tráfico de armas. Veja, você tem um culto antrocêntrico, né? Antrocêntrico é o centro do universo de tudo, né? É quando antrocêntrico, um louvor antrocêntrico, é o homem no centro que ele está falando, ou seja, o homem no centro e não Deus. Tem que ser cristocêntrico. Cristocêntrico é Jesus no centro das nossas vidas, né? É isso que ele está dizendo. Veja as melodias, as letras dessas músicas de hoje. Fala para mim, em mim, meu e eu. Sempre falo eu, né? Sempre é voltada para o homem, nunca é voltada para o Criador. As músicas de hoje em dia é voltada mais para a criatura do que para o Criador, né? Ou seja, é voltada mais para o homem do que para Deus. O louvor consiste em dizer quem Deus é e o que Deus faz. Mas o louvor de hoje, ele atinge o ego do homem. Eles não perguntam mais o que é certo. Pergunta, dá certo? Eles não perguntam o que é certo, não. Eles querem saber o que vai dar certo. Se está entrando dinheiro, se está afagando o ego, isso é que está bom, né? Nós temos que combater isso, né? O cristão verdadeiro tem que combater esse tipo de coisa, porque isso aí é coisa de Satanás. Cultos, campanha da casa, campanha do carro, campanha do marido, da cura, para desmascarar, né? Desatar, prosperar, abrir porta, só coisa do homem, não de Deus. Ao invés de ser um culto em louvor e adoração a Deus, vamos entrar em vigília para as almas serem salvas, vamos nos juntar para oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto é uma honra de Deus, o culto é para a glória de Deus. Liga a TV, né? Ele está falando, liga a TV hoje em dia, nos programas evangélicos, muita heresia e pouca verdade, porque o homem está no centro e não Deus. Efésios 4:14 diz, não sejais como meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina. Ele está falando aqui, não se deixe levar por tudo aquilo que você ouviu falar, ouve falar, mas tem o evangelho, tem a palavra no seu coração convicta, tem a palavra no seu coração como base de fé, né? Tem a palavra de Deus no seu coração como um ensinamento, como prioridade. Não o que o homem está falando, mas o que a palavra está falando através do homem. Isso sim é a verdade absoluta. Avivamento, ele começa de dentro para fora. Ou seja, ele tem que começar dentro de nós, né? A palavra de Deus, ela tem que surtir efeito na nossa vida. Ela tem que trabalhar em nós, fazer efeito na nossa vida, para que depois, através de nós, ela venha surtir efeito na vida das outras pessoas. E não de fora para dentro. Esse texto faz referência à igreja do Novo Testamento, ou ainda no seu início, ainda no seu começo, e a igreja embrinária ou missionária, né? Ele quer dizer. Embrinária significa embrião, é cada nome difícil hoje, embrião. Quando está nascendo, é algo que está se formando, que está nascendo, é isso que ele está falando. Mas ela nasce com forma, ela nasce com pujaça, né? A palavra compujaça significa, ela nasce com firmeza, né? Ela nasce voltada para Deus, ela nasce com autoridade, ela nasce com poder, porque ela tem suas bases no Calvário e no Pentecoste. É uma igreja, ele está falando agora da igreja que vai para o céu, né? Nós falamos da primeira igreja, que é a igreja
que está embriagada do pecado, a igreja voltada para o mundo. Agora nós vamos falar da igreja que está voltada para o céu, a igreja primitiva, genuína. Ela tem poder, aqui fala, com autoridade e com poder, porque ela tem suas bases no Calvário e no Pentecostes. É uma igreja que confia na graça e que ora para receber poder no púlpito ou em qualquer outro lugar. Instrução não é substituta na unção. Naquela época, como a de hoje, a igreja não é formada apenas por homens, por pessoas no altar, sociedade do alto nível intelectual, da sua grande maioria. A igreja é constituída por pessoas simples, né? Ele está falando aqui, a igreja do Senhor, a base dela não são os ricos, poderosos, mas a igreja do Senhor, ela é simples, né? A simplicidade do evangelho foi que converteu milhões e milhares de pessoas, né? Ela é simples, poderosa e verdadeira, né? A mensagem da cruz. A Bíblia diz que não foram muitos os nobres que foram chamados. Deus escolheu as coisas simples, as coisas vis e desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as que são. E a beleza do Evangelho está em a igreja ser, na sua grande maioria, constituída de ex alguma coisa. Grande parte dos que me ouvem esteve em uma... grande parte dos que ouvem ele está falando, em uma prerrogativa, né? Aqui ele está falando, prerrogativa significa vontade, tá, amados? Um privilégio de nascerem em um berço evangélico, de terem pais cristãos, mais uma outra parte significativa. Ele está falando que uma parte dos cristãos tem uma história para contar, né? Outra parte nasceram num berço evangélico, né? A história é diferente. Então, todos servem a Deus, todos estão num caminho só, né? Essa igreja primitiva, a igreja genuína, ela está num caminho só. Tem uma parte da igreja que foi mais ferida, né? E tem outra parte da igreja que foi ferida, mas não foi tanto quanto a outra. Mas outra parte significativa veio do submundo das trevas, veio dos vícios, veio das práticas, das mais absurdas ou degenerados, veio dos últimos degraus social. Isto revela o poder de Deus de regenerar o homem, de recuperar o ser humano. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que a gente vê aqui é o poder da graça. A graça de Deus transforma leões em cordeiros, transforma monstros em homens e homens em anjos. A graça de Deus tem o poder de mudar a mentalidade do mundo, o coração, de mudar a identidade do mundo, de mudar o caráter, de mudar a personalidade, de mudar o temperamento. E para fazer parte da igreja é imprescindível que haja mudança, né? A palavra imprescindível significa indispensável, né? Que ele quer falar. É indispensável, né? Quem se chega a Deus, né, não tem como permanecer da mesma forma. O poder de Deus, ele vai transformar a sua vida, né? Ele vai convencer. Quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando a gente se chega para Deus, ele transforma a nossa vida, né? Fala aqui, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida, mudança de caráter. Esta igreja diz o texto, as primeiras conversões, e ouvindo ele isto, compungindo em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que foram varões, irmãos, a palavra que está sendo pregada,
E aonde a palavra de Deus é pregada, a mente é confrontada, o caráter é confrontado, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Era o que se fazia antigamente, aqui ele está falando nas Escrituras. A fé vinha pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus era impactada essas vidas eram alcançadas, transformadas, eram libertas através do ouvir da palavra de Deus. Essas pessoas se rendiam ao Senhor. A palavra de Deus, ela produz vida, ela produz mudança, ela produz transformação. Nós estamos aqui em razão do poder da palavra. Quando estamos chafurdando no pecado, quando estávamos chafurdando no pecado, quando estávamos acorrentados, amarrados, né? Aprisionados, foi esta palavra libertadora que chegou até os nossos corações, e como aquelas primeiras conversões aos primeiros novos convertidos, eles tinham seus corações compungidos, né? Compungidos significa arrependidos, ou seja, o temor de Deus adentrou ao coração, e eles então começaram a perceber a sua pecaminosidade, eles começaram a perceber as suas sujidades, eles começaram a perceber a condenação, né, que eles viviam. E eles estão desesperados e percebendo a iminência da condenação, de irem para o inferno. Eles então falaram a Pedro e aos demais apóstolos que foram pais e irmãos diante desse convite, né? Oficareiro, diante desta oportunidade de mudar de rumo, de mudar de direção, de mudar de vida. Então, a resposta vem, diz-lhe Pedro: arrependei-vos. O pior pecado é pecar da consciência do pecado, e não há época, tanto período, momento, independentemente de tempos de ministério, tempo de conversão, que nós não tenhamos de se arrepender de alguma coisa. A igreja que parou de se arrepender, parou de crescer. Existem muitos pecados que já fazem anos e anos, dos quais nós livramos e já não temos mais problema com eles, porque tivemos um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo depois de confessarmos a fé, o fato da gente estarmos nesse corpo tendencioso nessa matéria, glória a Deus, aleluia, Jesus, tendenciosa até que este corpo mortal se revista de imortalidade, até que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Nós teremos que lutar contra o engano, contra a mentira, contra o pecado, contra tudo aquilo que conspira contra o nosso crescimento diante de Deus e diante dos homens. Os homens são santos, os homens são homens mais santos, foram os que tiveram mais consciência de pecado. Pedro podia ter questionado com Jesus quando o mandou para o mar de novo, porém ele obedeceu, assim o reconhecendo como conhecedor de todas as coisas. Essa é a igreja que vai morar no céu, aquela que se diminui diante do Senhor. No Salmo 51, Davi diz: eis que eu em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. De modo que a gente já nasce com essa natureza carnal, mas por meio da fé no sacrifício
na morte vicária substitutiva de Jesus na cruz, no Calvário, a gente tem os nossos pecados perdoados e nós somos regenerados, né? Regenerados, a palavra significa restaurar, melhorar. Purificados, santificados, mas enquanto a gente viver nessa terra, nós temos que confrontar essa natureza má. A gente continuará carregando a natureza carnal, diferentemente dos ímpios que são carregados pela natureza carnal. A gente é confrontado por essa natureza carnal, a gente é confrontado com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos confronta, nos ensina, nos mostra a verdade, né? O que significa que a gente sabe como colocar? O que significa que a gente sabe como colocar um freio através da palavra e da fé? Ele está falando que o que significa isso, né? Que a gente passa essa transformação, essa luta com a natureza velha, com o velho homem, né? Que começou lá com Adão e Eva, que eles caíram, a gente tem essa natureza, né? Pecaminosa. É a fé, né? A fé que nos dá força para vencer essa natureza. Aí é que fala. E da vida e das orações. A fé e a oração quem combate, né? Essa natureza má. É a fé e a oração que combate essa natureza ruim que o homem carrega. Todo homem tem essa natureza. Mas quando ele aceita Cristo, Deus vai aperfeiçoando, né? Deus vai trabalhando na nossa vida. Da vida de renunciar, tal como Paulo escreveu quando ele estava falando aos Coríntios: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me envergonhar, porque me é obrigado pregar o evangelho. Não é uma opção, não é questão de vontade. Eu fui eleito para isso, escolhido por Deus para isso. Eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então ele se corrigia, né? O comentarista está falando que Paulo ele se examinava todos os dias e ele se esmurrar, quer dizer, se corrigir, observar o que tem errado em si, né? Observar o que o homem tem errado na sua vida e em Deus, né, buscar uma solução, e em Deus buscar uma correção, uma mudança, uma transformação. O crente vai ter que matar um leão por dia, porque ela é feroz, selvagem, ela é agressiva. Está falando da natureza caída. E a gente tem que estar sempre subordinado à palavra para a gente passar, né? Manter essa natureza calada. Quem cuida bem do seu jardim não precisa correr atrás das borboletas, né? Diz Mário Quintana. Ou seja, se a igreja é bem cuidada, bem alimentada, ela não precisa de atrativos para crescer, ela não precisa de inventar moda ou copiar o mundo, né? A igreja primitiva, ela é um modelo de igreja que agrada a Deus. Nada na igreja pode nos atrair mais do que Jesus, né? O que tem que nos atrair na igreja não são as formas que os homens inventam de adorar a Deus. O que tem que atrair você à igreja, o homem à igreja, é Jesus, né? É a presença de Jesus. A igreja primitiva era a igreja do Espírito, né? Do Espírito, mas também da palavra. As almas eram atraídas pela palavra. A palavra oferece esvaziamento, embasamento, estrutura, envergadura, peso, tamanho e forma. Tudo isso a palavra de Deus traz para a vida do homem de Deus. A igreja perseveraram
doutrina dos apóstolos e na comunhão. Elas tinham sede. A igreja poderosa, vitoriosa, tem olhos marejados, coração quebrantado e joelhos dobrados. Abandone a tua vida de oração e a tua vida entrará em declínio, ou ela virará um caos total. Se você abandonar a sua vida de oração, você vai perecer, você vai declinar, você vai morrer espiritualmente. É isso que ele está dizendo. A igreja primitiva entendia isso. Ela era perseverante. A igreja primitiva buscava, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. A igreja primitiva dependia mais do provedor do que da provisão. Dependa mais da provisão do que do provedor, porque quem manda provisão é o provedor. E o provedor manda provisão através da sua oração. Antes de qualquer ação ou reação, deve vir oração. Volte para a oração. Não existe crescimento qualitativo sem vida de oração. Sem oração, ela incha, ela engorda, adoece. Invista na sua comunhão vertical, ou seja, para cima, né? Ele tem palavra poderosa, amado. Ele está falando aqui que a igreja que sem oração é uma igreja sem comunhão. A igreja sem oração é uma igreja inchada, é uma igreja doente, né? Sem forças para caminhar. É uma igreja sem Cristo. É uma igreja fraca, onde o inimigo entra e bagunça, faz o que quer mesmo. E Jesus fica do lado de fora, porque o centro dessa igreja, quem está no centro dessa igreja, é a vontade do homem, não a vontade de Deus, né? Aí ele está falando aqui, invista na sua comunhão vertical, invista na sua comunhão para cima, né? Não terrena, não para baixo, não para os lados, mas para cima. E aqui agora nós vamos entrar na palavra de Deus, que fala no livro de Atos 37. Aqui no livro de Atos 37 a gente pode observar que Deus trouxe uma promessa e um avivamento para os primeiros crentes da época, a igreja primitiva, né, da época. E quando houve esse avivamento, quando Deus trouxe esse avivamento, os homens de Deus ficaram tão cheios de Deus que saíram pelas ruas, pelos bairros, avenidas, propagando, pregando o evangelho da salvação, o evangelho do reino, né? A igreja primitiva, ela nasceu em Jerusalém, Israel, no ano 33, depois de Cristo, na morte de Cristo e ressurreição de Jesus. Ela nasceu com 12 discípulos. No Pentecoste tinha 120. E quando Jesus foi ao céu, segundo Paulo, em Coríntios, Jesus já tinha mais de 500 seguidores. A igreja primitiva começou com 12 discípulos e hoje ela tem mais de 2 bilhões no mundo, né? 2 bilhões no mundo. Então, e vai crescendo, né? À medida que os anos vai passando, vai crescendo e esses números só vão aumentando. Então, a igreja do Senhor primitiva, né? A primeira igreja, a igreja do Senhor, ela começou com 12 discípulos e foi se multiplicando, foi crescendo, a obra foi avançando. E na medida que foi avançando, foram vindo mais novos e novos convertidos, né? E essas pessoas precisavam ser discipuladas. E elas eram discipuladas e ensinadas, né, o evangelho genuíno, né, o evangelho verdadeiro pelos apóstolos e discípulos do Senhor. Aí aqui fala, no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então aqui Pedro fez uma pregação e foram quase 3.000 almas que se renderam ao Senhor. E esses novos convertidos ficaram tão aquebrantados, tão arrependidos, que eles queriam saber
poderia fazer para ter uma mudança verdadeira, né, para alcançar a salvação. E aqueles também que estavam observando se aproximaram também querendo Jesus. Então essas almas tinham muita sede, né, de se render aos pés do Senhor. E eles estavam compungidos. A palavra compungido significa arrependido, arrependido dos seus pecados. E Pedro começou a ensinar para ele, disse, versículo 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecado e receberão o dom do Espírito Santo. Então todos eles abriram a porta do seu coração para Jesus entrar. E na medida que aqueles homens foram abrindo o seu coração, o Espírito Santo foi se apoderando da vida dele e foi enchendo eles. Eles ficaram tão aquebrantados que eles começaram a se desapegar das coisas materiais. Viram que as coisas materiais não tinham importância mais para suas vidas, mas as coisas espirituais. Eles queriam viver a palavra de Deus e eles perseveraram, né? Foi a igreja, né? Foi a primeira igreja, e essa igreja é a igreja que vai subir para o céu, a igreja verdadeira, né? Aí aqui fala, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e também quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa não estava de salvação, não era só para a vida deles, mas para a vida de toda a sua família. Deus queria alcançar a todos, né? Aí aqui fala no versículo aqui adiante, 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Exortação significa chamar a atenção, né? A palavra de Deus, ela exorta, ela edifica, né? Ela é uma espada que corta para lá e corta para cá. Então, como eu falei, a palavra de Deus, ela exorta o homem para trazer uma mudança para a vida do homem, né? Do velho homem, o velho homem, ele tem que morrer, agora vai ser um novo homem. Quando você se chega para a presença do Senhor, você se torna uma nova criatura, né? Versículo 41 fala, de sorte que foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então eles começaram a congregar, começaram a entregar a sua vida nos caminhos do Senhor. E essa igreja da época era uma igreja sofrida, ela morria por amor ao Evangelho, ela dava o seu tudo, ela entregava o seu tudo, ela colocava no altar do Senhor, né? Diferente de hoje em dia, que as pessoas só querem orar uma pelas outras. Algumas pessoas fazem isso, se der um dízimo, se der uma oferta, se abençoar, né? Cobra cachês, né, absurdo, exorbitante para pregar em tal lugar. Não é assim, não foi assim que a igreja começou, e não é assim que a igreja tem que continuar nem terminar, mas a igreja tem que voltar ao princípio, ao começo de tudo, né? Aí aqui fala 42, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa era a igreja genuína, essa era a igreja do Calvário, a igreja que se entregava de corpo, de alma e de espírito. A igreja que o objetivo dessa igreja aqui era ir para o céu, era adorar o Senhor, né? O compromisso era com Deus, né? Fizesse chuva ou fizesse sol, ou tivesse perseguição, afronta, mas elas estavam com suas vidas alicerçadas em Deus, né? Versículo 43 fala, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelas orações. Então, o fluir de Deus naquela igreja, o fluir do poder de Deus era evidente, porque o coração dessas pessoas eram puro, né? Eram verdadeiros. Eles entregavam o seu tudo, colocavam o seu tudo no altar. E ali havia curas, milagres, prodígios e maravilhas. Eram pessoas tementes a Deus, que respeitava a Deus, respeitava
a vontade de Deus, respeitava a sua palavra. Então, o Espírito Santo trabalhava naquele lugar poderosamente. Versículo 44 fala: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eles estavam em união, um espírito só, um espírito de união. O que um fazia, o outro concordava. Havia uma concordância, havia uma unanimidade, estava em união. Aí aqui fala, versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia mista. Então, eles repartiam conforme a necessidade que o outro irmão tinha. Um que era dono de muitas propriedades, né, vendia as suas propriedades, dividia. Havia um desapego, eles repartiam, eles doavam, eles estavam desapegados das coisas terrenas, né? O coração deles estava voltado para o Senhor. Aí aqui fala, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza do coração. Então eles estavam sempre ali, adorando o Senhor, se reuniam com singeleza, com amor, com gratidão, com ternura para adorar o Deus vivo. Aí aqui versículo 47, para terminar, a palavra fala, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, iam crescendo mais e mais, né? A obra de Deus não pode parar, né? A obra de Deus hoje em dia também não pode parar. Então, naquele tempo, acrescentava, quer dizer, se chegava mais gente, o Espírito Santo convencia as pessoas e as pessoas se rendiam, iam, na medida que a obra de Deus ia crescendo, né, o poder de Deus também ia crescendo e avançando, né, mais e mais até os nossos dias atuais, né? Agora aqui nós vamos fazer um resumo dessa palavra que fala: arrependei-vos significa lamentar, mudar de intenção ou de ideia, compungidos, tristes, cheios de arrependimento, né? Era o que aqueles novos convertidos sentiam no seu coração, arrependimento do velho homem, arrependimento dos seus pecados, daquilo que eles faziam de errado. Eles estavam compungidos, unânimes, conforme consigo mesmo, eles estavam em unidade, ou seja, um só, concordância, né? A igreja é a noiva do Cordeiro. Perseverar significa persistir, não desistir, né? Fundamental. Exortar, estimular, advertência, conselho, né? Era o que eles faziam antigamente, os apóstolos. Eles exortavam o povo e os novos convertidos na fé para que eles perseverassem, né? Na fé, continuassem no amor, na ingenuidade, né? No primeiro amor. Mister, a palavra mister significa respeitoso, formal, temor, respeito, singeleza, simplicidade. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Vamos fazer uma breve oração. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Vai promovendo vida e vida em abundância. Vai libertando, vai convertendo, vai salvando. E vai fazendo, Jesus, a tua obra conforme o teu querer e a tua vontade.